Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso do LaTeX. Estamos aqui enfatizando ao longo de algumas aulas as formas de como podemos escrever de forma matemática no LaTeX. Então, estamos apresentando algumas coisas iniciais, como um pontapé inicial, e aí a gente vai evoluindo cada vez mais. Bem, antes de mais nada, eu sempre enfatizo a força para quem nos assiste para que possamos impulsionar não só essas videoaulas, bem como outras. Para isso, a gente pede àqueles que estão gostando que se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de notificações, façam suas sugestões, críticas, para que a gente possa melhorar ainda mais esses materiais. Não temos apenas o curso do LaTeX, nós temos diversos outros materiais que vocês podem olhar em nosso canal do YouTube, em que aparece aqui na descrição, na tarja em vermelho, do endereço e demais plataformas nossas. Será sempre um prazer compartilhar conhecimento com todos vocês. Então, dando continuidade à parte de expressões matemáticas, aqui eu estou com por exemplo, a função densidade e probabilidade da distribuição normal, de uma variável aleatória que é modelada pela distribuição normal, em que aqui eu estou começando agora a entrar com alguns símbolos especiais. Por exemplo, eu estou entrando com a letra π, sigma, mi, letras gregas nesse sentido, e vai se tornando cada vez mais complexas. Então, antes de mais nada, eu acho que, de acordo com a evolução com que nós temos das inteligências artificiais, claro que o livro ele é imprescindível para a gente buscar blogs, tutoriais, apostilas, mas com o recurso hoje das IAs, a gente pode muito mais rapidamente encontrar comandos, uma vez que todas essas IAs elas estão ficando cada vez mais eficientes na parte de linguagem de programação. Então, vocês podem fazer determinadas premissas para ela e ela já compreender basicamente o que você quer, e com pequenas entradas de perguntas você já consegue as linhas de comando necessárias. Digo isso por quê? Porque para vocês pode não ser tão familiar essas simbologias. E aí nós vamos apresentar ao longo das aulas como fazer uma fração, como apresentar uma expressão em que tem um expoente. Isso aí a gente vai evoluindo devagarzinho. Aqui eu já estou fazendo algumas coisas avançadas, mas o que eu estou querendo dar ênfase são as simbologias. Então, nas simbologias, os símbolos em si, que é o objetivo para essa aula de hoje, a gente vai apresentando algumas coisas, apesar de ter algumas coisinhas aqui já avançadas. Não tem problema. O que é que você pode fazer? Coisas mais simples e entendendo o objetivo da aula. Não estando contente, eu queria fazer isso daqui, eu estou observando aqui essas linhas de comando, não estou entendendo direito. Como é que David está fazendo essas inserções? Então, eu queria fazer uma fração, como é que eu faço? Então, quando eu falo com o auxílio da IA, você pode, por exemplo, aqui eu estou utilizando o DeepSeek, então eu posso, por exemplo, aqui estou em dúvida de como fazer uma fração. Então, como dei premissas aqui iniciais, então, inicialmente, quando eu abri e pedi para que ele se comportasse como um programador de LaTeX, ele já veio aqui falando em espanhol. Dei um ajuste e disse o seguinte na sequência: fala em português, e aí foi. Então, eu já disse o mundo em que eu estou, como premissa, ou seja, como programador de LaTeX, e aqui simplesmente eu digo como escrever uma fração. Então, com um comando simples, já que a premissa já está estipulada, ele consegue passar para mim já em código sem eu precisar ter problema algum. Então, aqui você já tem um exemplo em que aqui ele já está
reconhece que é um ambiente matemático e está na linha do texto, então ele colocou apenas o dólar, percebe? Então, aqui seria o barra frac, com duas aberturas de chave, abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chave, em que a primeira é o numerador e a segunda o denominador, e assim sucessivamente. Então, essas ideias que não estão aqui no escopo diretamente, o que é que você pode fazer? Pedindo auxílio da IA, ou então indo em buscadores. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma busca rápida, apesar de estar com termos em inglês, e estou pedindo para que ele, no LaTeX, então sempre eu coloco a primeira palavra de LaTeX, já para que na hora do buscador começar a procurar Java, com as coisas voltadas para LaTeX, eu coloquei símbolos especiais matemáticos usando os pacotes AMS-Simb e AMS-Mat. Por quê? Porque não existe só esses dois pacotes, que é o que nós vamos apresentar agora. Existem diversos outros. Quando o negócio vai ficando cada vez mais refinado, a gente vai buscando pacotes que podem nos auxiliar. Mas um site, uma plataforma muito interessante, que ela está tendo uma riqueza de materiais, é o Overleaf. O Overleaf, nós já mostramos em aulas anteriores, é uma plataforma online que você pode utilizar o LaTeX sem utilizar diretamente, como nós estamos fazendo aqui no nosso PC, localmente, utilizando aqui no Windows o MikTeX e o TechStudio, no caso como IDE. Então aqui, ó, no Overleaf, ele tem diversos manuais e aqui, por exemplo, aqui são fontes matemáticas. Então, além de fontes matemáticas, nós temos símbolos. Esses símbolos aqui, quando a gente quer, por exemplo, representar conjuntos, dentre outras simbologias, a gente precisa desses dois pacotes base que nós vamos apresentar agora. Será sempre esses dois? Não, eles são pacote base, mas existem outros pacotes que têm uma riqueza diversa. Mas é o que é que você pode fazer? Então, onde é que eu vou encontrar esses outros pacotes? O que você pode fazer é, por exemplo, fazer perguntas específicas na IA, numa IA da que você usa de interesse, e aí ela vai lhe dando os preâmbulos, mostrando os pacotes para você do que é que você precisa para poder compilar, né, renderizar, compilar na realidade essas linhas de comando que você está fazendo na LaTeX. Beleza? Feito essa discussão inicial, então a gente parte lá para o LaTeX e eu quero justamente apresentar para vocês esses dois pacotes que nós vamos utilizar aqui. Que é o do passado nós já estávamos utilizando, que é o AMS-Mat, é utilizado para recursos especiais, no caso de expressões, fórmulas, e esse AMS-Simb é de simbologias, são símbolos específicos que a gente está utilizando, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, por meio desses pacotes, eu consigo mostrar, por exemplo, o suporte tanto da minha variável aleatória e o espaço paramétrico, por exemplo, desses parâmetros. Eu quero dizer, por exemplo, que x é uma variável aleatória, que ela pertence aos reais, então eu estou utilizando o matpb R, que é para mostrar que está no conjunto dos reais. Então, eu só consigo fazer esta simbologia aqui, ó, porque eu estou utilizando aqueles dois pacotes. Perceba que se eu omiti-los, nesse caso aqui, eu tenho um erro associado. Quer ver? Ó, apresentou um erro. Por quê? Porque eu preciso desses pacotes para que eles me dêem o suporte. Então, veja que quando eu tirei esses pacotes, olha o que aconteceu aqui. Significa dizer, então, que esse comando matpb pertence a um desses pacotes. Provavelmente o AMS-Sim. Então, voltando eles aqui, a gente percebe que aquela notação matemática que a gente encontra nos livros, ó, a gente vai encontrar aqui. Então, eu poderia acrescentar as demais situações, que seria, no caso do espaço paramétrico para mim, também nos reais, e do sigma, no caso da variância, um número maior que zero.
Então, essas simbologias, não só essas, como outras, a gente precisa, a base, ela está aqui nesses dois pacotes. É claro que outras simbologias vão aparecer, tem também a questão da codificação. Aqui no nosso caso, perceba que eu estou utilizando o encode UTF-8. Então, ocorre muito, esse é o padrão para os sistemas operacionais, a utilização do LaTeX, por exemplo, utilizando no Windows e no Linux em particular, e que muitas vezes no Windows ela pode haver essa mudança aqui para o ISO 88591, ou isso aqui é questão de codificação de símbolos que existem. O padrão é o TF8. Então, às vezes pode haver incompatibilidade. Quando você pegou um arquivo que o cara escreveu num sistema operacional, levou para o outro, vocês mudaram a codificação, o encode muda, e aí automaticamente a sua compilação acaba não reconhecendo, isso aqui é muito comum, acaba não reconhecendo as letras que estão aqui escritas em seu material. Então, nesse caso aqui, é interessante a gente ter muito cuidado quando a gente está escrevendo. Justamente, por exemplo, com esses símbolos especiais, cedilha, tio, tudo isso está relacionado com o encoding, certo? Beleza. Então, feito essas considerações, a gente finaliza simplesmente mostrando aqui uma das formas de inserir símbolos matemáticos utilizando justamente esses dois pacotes, AMS Mat e AMS Sim. Finalizando, precisa ou é apenas esses dois pacotes? Não, mas por meio deles vocês conseguem construir muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!